O Banco Central liquidou mais um banco no Brasil. O nome dele é Banco Pleno. Pode parecer pequeno, pode parecer distante, mas não é, porque essa liquidação não é um caso isolado. Ela está conectada a uma das maiores crises bancárias recentes do país, o caso Banco Master. E se você investe em CDB, LCI ou qualquer produto de renda fixa bancária, isso importa diretamente para você. Hoje nós vamos entender o que aconteceu com o Banco Pleno, quanto o FGC deve pagar e algo importante sobre o FGC que nenhum banco fala para você, mas que está fazendo muita gente perder muito dinheiro. Quem pode ter prejuízo? Como isso se conecta ao caso Master? E o que tudo isso revela sobre o sistema financeiro brasileiro? Porque dinheiro não desaparece. Ele muda de mãos. E alguém sempre paga a conta. O Banco Pleno era controlado por Augusto Lima, ex-sócio de um banco maior que também quebrou recentemente. Até recentemente, ele era parceiro do controverso Banco Master, que entrou em crise há alguns meses e também foi fechado pelas autoridades por irregularidades e problemas sérios de liquidez. Então não foi apenas um bancozinho qualquer. Havia histórico e ligação com outro banco que quebrou, que também impactou milhares de investidores. Nos últimos períodos, a instituição passou a oferecer CDBs com taxas muito acima da média do mercado. Enquanto bancos médios pagavam 110% a 120% do CDI, o Pleno oferecia 130%, 140% e até mais, dependendo do prazo. Quando uma instituição precisa pagar caro demais pelo dinheiro, isso geralmente significa uma coisa: dificuldade de captação. E dificuldade de captação costuma ser reflexo de problemas de liquidez, carteira de crédito deteriorada, aumento da inadimplência, descumprimento de índices prudenciais. Apenas lembrando o que aconteceu com o Banco Master. Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, instituição que vinha crescendo rapidamente ao captar dinheiro, oferecendo CDBs com altas taxas de retorno, mas com alto risco e ativos ilíquidos. A autoridade citou grave crise de liquidez e violações às normas do sistema financeiro como motivos para a intervenção e posterior liquidação extrajudicial. A liquidação foi acompanhada por uma forte investigação da Polícia Federal em operações que sugerem irregularidades e fraudes no banco, com o controlador sendo alvo de medidas legais e investigação criminal, inclusive com indícios de relação, segundo a Polícia Federal, de ligações do dono do banco, Daniel Vorcaro, com ministros da Suprema Corte Brasileira, no caso, Moraes e Toffoli. O escândalo é imenso e existe quem diga que pode ser sistêmico. Várias instituições envolvidas. Veja. Outras instituições relacionadas ao caso Master, que foram liquidadas. O episódio Master não se restringe a uma única instituição. O Banco Central vem liquidando várias entidades que faziam parte do mesmo conglomerado ou estavam ligadas ao caso. Banco Master S.A. Instituição principal, liquidado em novembro de 2025. Banco Master de Investimento S.A. Integrante do mesmo grupo. Banco Let's Bank S.A. Agora Blue Bank, liquidado com o Master. Master S.A. Corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, também liquidada no mesmo pacote. Will Financeira S.A., conhecido como Will Bank, liquidado posteriormente em janeiro de 2026 após a tentativa de manter operações ter falhado. Rig Trust, distribuidora de títulos, valores mobiliários, CBSF, empresa ligada a suspeitas de fraude e depois liquidada pelo Banco Central. Tem o Banco Estatal de Brasília, BRB, que continua funcionando, mas está nas cordas. Com tudo isto, vamos aos impactos. Impacto no sistema financeiro e no FGC, capacidade financeira do FGC. O Banco Master e suas desdobras representam um dos maiores eventos de acionamento do FGC já registrados. Isso gera 3 efeitos importantes: venda de ativos e pagamentos bilionários. O FGC teve que liberar dezenas de bilhões rapidamente, o que pode reduzir sua liquidez de curto prazo. Necessidade de recomposição de caixa. Especialistas sugerem aportes adicionais para reforçar suas reservas, caso emergências semelhantes ocorram. Revisão de regras de contribuição. Há debate no mercado e entre os próprios bancos sobre reformular os critérios de contribuição e cobertura do FGC após episódios de grande impacto.
O Banco Master era um banco com cerca de 85 bi em ativos totais, o maior volume registrado em uma liquidação bancária no Brasil até hoje, superando casos históricos como o Bamerindos, Nacional e Econômico nas décadas de 1990. O Banco Central decretou sua liquidação extrajudicial em novembro de 2025, após uma crise de liquidez grave e investigação de irregularidades. Ativos aqui significa todos os valores que a instituição dizia possuir, incluindo dinheiro depositado por investidores, títulos que tinha, créditos a receber, etc. Isso, pessoal, só do Master. Agora nem se tem o cálculo exato ainda, da soma de todas estas outras instituições que não param de aumentar. O prejuízo total, apenas do Master, e o que isso significa quando a mídia diz que o caso envolvia cerca de 85 bilhões de reais em ativos. Isso não significa que esse valor era garantia líquida para todos os investidores. Parte desse total estava em ativos ilíquidos ou questionáveis. Dos 85 bi, cerca de 40 bi são cobertos pelo FGC e serão pagos aos investidores dentro do limite. O restante acima dos limites de cobertura, ou que não se qualifica para garantia, pode significar perda real para os investidores. Esses valores não são ressarcidos automaticamente e podem ser objeto de disputa judicial, ou simplesmente resultar em prejuízo. Em outras palavras, o dinheiro não some, mas muda de mãos. Parte é pago pelo FGC, parte pode ficar retido no processo de liquidação ou não ser recuperado integralmente pelos credores. São as perdas fora do escopo do FGC. Parte das perdas envolvem créditos e investimentos que não são garantidos pelo FGC, como títulos acima do limite. Perdas em carteiras de fundos de previdência, empresas ou bancos que compraram títulos do Master Créditos vinculados a operações de crédito que não entram na cobertura padrão do FGC. O FGC não garante todo o dinheiro aplicado. Existe um limite. O fundo cobre até 250 mil reais por CPF ou CNPJ por instituição financeira. E mais importante que os bancos não te contam. Existe também um limite global de 1 milhão por CPF a cada período de 4 anos. Ou seja, se um investidor já recebeu indenizações do FGC em outros bancos nos últimos 4 anos, esse valor entra na conta. Se ultrapassar 1 milhão reais no período, o excedente não será pago. Isso é fundamental, porque muitos investidores concentram grandes valores em bancos médios buscando taxas mais altas, e quando ocorre uma liquidação, o risco real aparece. No caso do Banco Pleno, investidores que tinham até 250 mil reais na instituição, respeitando o teto global de 1 milhão de reais em 4 anos, deverão ser ressarcidos pelo FGC. Mas quem tinha valores superiores a esses limites poderá enfrentar perdas. E aqui começa a análise mais profunda. Quando um banco precisa pagar taxas muito acima do mercado para captar recursos, isso pode indicar que investidores institucionais já não confiam mais na instituição. Então, o banco recorre ao investidor pessoa física, atraído pela promessa de rendimento maior. É uma troca implícita. Mais retorno, mais risco. Agora vamos ampliar o olhar. O Banco Pleno não é um caso isolado. Nos últimos anos, diversos bancos médios enfrentaram dificuldades semelhantes. Em todos esses casos, o FGC precisou atuar. O fundo é mantido por contribuições mensais das próprias instituições financeiras. Quanto maior o risco sistêmico, maior a pressão sobre o fundo. E aqui entra uma discussão estrutural. Se aumentam as liquidações, aumentam os pagamentos do FGC. Se aumentam os pagamentos, aumentam as contribuições exigidas dos bancos saudáveis. E isso encarece o crédito para todos os brasileiros, eleva as taxas bancárias para cobrir o rombo também para todos os brasileiros. Quem no final, sem perceber, pois ocorre de forma indireta, paga toda essa conta bilionária de um dinheiro que foi para as mãos de alguém, somos nós brasileiros. É um ciclo. Agora pense em algo ainda mais amplo. Quando um banco quebra, o dinheiro não desaparece do sistema. Ele muda de mãos. Investidores que perdem acima do limite garantido absorvem prejuízo. Credores assumem perdas. Ativos são liquidados com desconto. Outras instituições compram esses ativos depreciados. Capital é redistribuído. Mas essa redistribuição não é neutra. Ela concentra. Bancos maiores e mais capitalizados tendem a se fortalecer em momentos de estresse.
Já os menores enfrentam mais dificuldades para captar recursos. Isso reduz competição. E quando a competição diminui, o custo do crédito pode subir no longo prazo. Outro ponto crucial é o comportamento do investidor. Em períodos de juros elevados, muitos buscam maximizar retorno sem avaliar profundamente o risco de crédito. A diferença entre 110% e 140% do CDI pode parecer pequena no curto prazo, mas o risco embutido pode ser exponencialmente maior. Taxas muito acima da média não são generosidade. São precificação de risco. Agora vamos olhar para o impacto sistêmico. Se o prejuízo de uma instituição já ultrapassava dezenas de bilhões antes da liquidação, isso indica deterioração relevante na carteira de ativos. Quando ativos são marcados a valor real, muitas vezes revelam perdas maiores do que o mercado imaginava. Se parte dessas perdas não é coberta pelo FGC, porque ultrapassa limites, esse prejuízo recai diretamente sobre investidores e credores. Isso afeta a confiança, e confiança é o principal ativo do sistema financeiro. Sem confiança, o custo de captação sobe. Com custo maior, o crédito encolhe. Com crédito mais restrito, a economia desacelera. Agora me conta nos comentários, você tinha dinheiro em um destes bancos? Conseguiu receber? Voltando ao escândalo dos bancos, por isso cada liquidação é mais do que um evento isolado, é um sinal. Agora a pergunta central. Estamos diante de casos pontuais ou de um padrão de fragilidade em bancos médios altamente dependentes de CDBs agressivos? Será que é fragilidade mesmo? Ou proposital transferência de patrimônio de um povo para alguns poucos? O Banco Pleno utilizava fortemente essa estratégia. Captação cara para sustentar operações que, em algum momento, deixaram de gerar retorno suficiente. Quando o spread se comprime e a inadimplência sobe, a matemática deixa de fechar. E quando a matemática não fecha no sistema bancário, o ajuste é inevitável. O investidor precisa entender uma coisa: garantia do FGC é uma proteção importante, mas não substitui análise de risco. E o limite global de 1 milhão em 4 anos é frequentemente ignorado. Quem diversifica apenas por instituição, mas concentra valores elevados em ciclos curtos, pode se surpreender. O sistema financeiro brasileiro é considerado sólido em termos regulatórios. Os grandes bancos têm índices de capital robustos. Mas bancos menores operam com estruturas mais sensíveis a choques de liquidez. Eventos como o do Banco Pleno servem como lembrete. Retorno maior exige análise maior, e estabilidade do sistema depende de disciplina, tanto das instituições quanto dos investidores. No fim das contas, dinheiro não desaparece. Ele muda de mãos, e quem entende as regras do jogo tende a preservar patrimônio nos momentos de ajuste. A liquidação do Banco Pleno é um episódio importante, mas também é uma aula sobre risco, sobre garantias, sobre limites do FGC e sobre como o sistema financeiro redistribui perdas quando a confiança se rompe. Já se inscreveu no canal? Já deu seu like para apoiar nosso trabalho independente? Recomendo fortemente que você assista nosso vídeo sobre a situação atual do Banco do Brasil após a divulgação de resultados. E manda este vídeo para quem precisa entender bem sobre os riscos dos investimentos de renda fixa, que muita gente diz por aí que não existem. E agora a reflexão final. Vale a pena assumir risco adicional por alguns pontos percentuais a mais, sem avaliar profundamente a saúde da instituição? Essa é a pergunta que cada investidor precisa responder antes do próximo CDB irrecusável. E isso encarece o crédito para todos os brasileiros. Eleva as taxas bancárias para cobrir o rombo também para todos os brasileiros. Quem no final, sem perceber, pois ocorre de forma indireta, paga toda essa conta bilionária de um dinheiro que foi para as mãos de alguém, somos nós brasileiros.